Muito bem, queridos. Livro de Êxodo, capítulo 6. Nós vamos do verso 1 até o verso 30. Todo o capítulo do livro de Êxodo. Êxodo 6, de 1 a 30. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e grandes manifestações. Eu os tomarei por meu povo, serei o seu Deus. Vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tira dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó, e darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés dizendo: vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel que saiam da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. São esses os chefes das famílias: os filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Nefegues e Cri. Os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Abinadab, irmão de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Nós vamos só até aqui, meus irmãos, até o verso 27, onde é dada a explicação para a intrusão dessa genealogia no texto corrido que narra a aparição de Deus a Moisés, reiterando a ordem de ir até Faraó. Oremos mais uma vez. Ó Deus querido, que privilégio estarmos juntos como igreja, que privilégio podermos abrir a Tua palavra, a Tua revelação escrita, inspirada, infalível. Que privilégio para nós estudá-la e aplicar o seu conteúdo ao nosso coração. Pedimos agora que o Senhor nos dê uma disposição mental aprovada e pronta, Senhor, e apropriada para a recepção da exposição bíblica,
concedendo graça ao pregador também, para que seja fiel e claro, objetivo na exposição da Tua Palavra. Oramos pelas nossas crianças, para que desde cedo Tua Palavra encontre guarida nos seus corações e que jamais se desviem daquilo que aprenderam. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós veremos como Deus encoraja Moisés a prosseguir com a sua missão. E esse encorajamento era necessário porque os acontecimentos anteriores foram um completo desastre. Moisés estava desanimado, o povo estava desanimado, nada daquilo que Deus tinha dito parecia ter acontecido. O que é que houve? Bom, Moisés e Arão tinham ido falar com o Faraó, conforme Deus havia dito, e trouxeram a palavra de Deus para Faraó. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. A resposta de Faraó foi: assim diz Faraó, tirem a palha e deixe esse povo fazer tijolo, trabalhando mais do que trabalhava antes. Um confronto de poder entre Deus e Faraó. Longe de obedecer, Faraó escarnece do Deus dos hebreus. Nunca ouvi falar desse Deus. E os egípcios tinham centenas de deuses. Yahvé, não sei quem é. Por que eu vou deixar o povo ir? Não sei nem quem é esse Deus. Faraó escarnece do Deus dos hebreus e manda que os capatazes oprimam os trabalhadores hebreus na construção civil. Como eu já disse, eles não receberiam mais palha para fazer tijolos. Os tijolos eram feitos de argamassa, tirada das margens do rio Nilo, eram misturados com o restolho da palha do milho ou do trigo, para poder dar alguma consistência, e eram cozidos ao sol. E não era tijolo do tamanho que a gente conhece, eram mais blocos grandes de tijolo que eram feitos, e todo dia os hebreus tinham que ter uma produção. Agora, a palha foi tirada deles. Antes os egípcios davam palha, agora a palha foi tirada e eles mesmos tinham que achar palha e manter a mesma produção de tijolos. Essa foi a resposta de Faraó diante da ordem de Deus. Os capatazes hebreus, então, passaram a ser chicoteados pelo não cumprimento da cota, e o que levou o sindicato dos fazedores de tijolos aí a Faraó pedir um alívio, dizendo: nós sempre servimos ao Senhor, por que é que o Senhor está fazendo isso com seus servos agora? E Faraó diz: vocês estão dizendo que querem sair daqui para ir adorar o Deus de vocês, 3 dias deserto afora, vocês estão com tempo de sobra, vocês são preguiçosos, estão querendo aí uma desculpa para não fazer nada, então não muda nada não, vocês têm que produzir a mesma cota de tijolo sem palha e tome chicote naquele que não conseguir fazer a sua parte. E então, ao perceberem que o rei do Egito não os atenderia, os capatazes dos hebreus se voltaram contra Moisés e amaldiçoaram Moisés por todo o seu sofrimento. Eles disseram assim: estava tudo muito bom, a gente vivia uma vida tranquila de escravo aqui, servindo a Faraó. De repente você veio com essa história de liberdade, que Deus lhe apareceu, que Deus ia tirar a gente daqui. Vocês foram a Faraó e confrontaram Faraó, e o resultado, você está vendo aí, ó. Nós estamos sendo chicoteados, estamos apanhando mais, temos que trabalhar o dobro do que a gente trabalhava antes. Então, nós não vamos mais obedecer ao que você está dizendo. Aí é a vez de Moisés se voltar para Deus, né? E Moisés se volta para Deus e disse: Deus, desde que o Senhor me mandou... É por isso que eu disse lá na terra de Midian que eu não queria ir. Eu já tinha dito desde o começo. E chega aqui, acontece. Eu chego para Faraó, Faraó escarnece, Faraó não quer. Os líderes agora dos hebreus estão todos desanimados. Então é melhor deixar a coisa como está mesmo. Esse era o estado de ânimo de Moisés, o estado de ânimo dos hebreus e assim por diante, quando as promessas de Deus, a palavra de Deus parecia não acontecer. Deus parecia demorado em atender, ou mesmo não estava interessado. Era esse o quadro que tinha diante deles. E é aqui que entra o capítulo 6. O capítulo 6 mostra o encorajamento de Deus a Moisés. Deus não desistiu, Deus não parou o que estava fazendo, estava só esperando o tempo certo,
e que o coração de Moisés e do povo estivesse na posição correta para que ele pudesse agir. O encorajamento de Deus a Moisés está aí do verso 1 até o 5, quando ele aparece e diz a Moisés: agora você vai ver o que é que eu vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os expulsará da terra. Queridos, vejam a misericórdia e a paciência de Deus. Como Deus é paciente, mesmo com seu servo relutante, desanimado, incrédulo, era esse o coração de Moisés. Nós não sabemos como é que Deus falou a Moisés, se foi através de sonhos, visões, manifestações de um anjo, mas Deus apareceu a Moisés, capítulo 6, verso 1, e disse para ele que ele ia ver o que é que vai acontecer com o arrogante Faraó. Deus diz que vai pesar sua mão contra Faraó e que o seu poder vai prevalecer sobre Faraó e que finalmente Faraó haveria de capitular, haveria de desistir. Esse é um método que Deus usa a gente vê na história bíblica. A primeira vez parece que as coisas não são como Deus dizia, é um teste do nosso coração e da nossa fé para ver a nossa perseverança, e Deus então vem, nos encoraja e diz: agora você vai uma segunda vez. Você vai uma segunda vez. O leproso teve que se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A primeira vez não teve nada, na segunda não teve nada, e na terceira vez Naamã disse: rapaz, isso é uma brincadeira, tem rio melhor lá na minha terra. Mas na 7ª vez ele saiu completamente curado. Deus espera a hora certa. E Ele testa a nossa paciência, Ele testa a nossa confiança. E agora é o que Ele faz com Moisés: você vai ver o que é que eu vou fazer com o Faraó, porque Ele não somente vai mandar vocês embora, mas Ele vai expulsar você, tal a pressa que Ele vai ter em não querer ver mais nenhum hebreu na terra do Egito. Ele vai mandar embora, porque minha mão vai pesar contra ele, conforme eu disse a vocês. E aí Deus relembra a Moisés quem ele é, porque parece que Moisés havia esquecido. Verso 2, Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. Essa declaração de Deus, eu sou o Senhor, se repete várias vezes nesse diálogo de Deus com Moisés, e serve para mostrar quem Deus é. Yahvé é o nome de Deus, é o eterno, significa eu sou o que sou, é o nome por excelência de Deus. E só o fato de Deus dizer: eu sou o Senhor e eu estarei com você, era suficiente para animar o coração de Moisés, porque ele saberia que no fim era Deus que haveria de prevalecer. Eu sou o Senhor. Essa declaração visa trazer certeza ao coração de Moisés de que Deus vai cumprir todas as suas promessas e para deixar claro que todos os inimigos seriam vencidos e conquistados e destruídos. No verso 3, Deus diz que havia se revelado a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai no hebraico. Deus já havia se revelado como aquele Deus que era o Deus Todo-Poderoso. E ele fez isso a Abraão, Isaque e Jacó, a quem ele fez a promessa da terra, a quem ele se revelou, a quem ele empenhou-se por juramento em dar a terra prometida e tirar os descendentes deles da escravidão no Egito. Ele é o Deus Todo-Poderoso e El Shaddai. E também ele diz: não lhes fui conhecido pelo meu nome, o Senhor. Infelizmente, a nossa tradução, ela acaba criando um problema, porque, como a gente lê aqui, aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Cria um problema, porque o nome de Deus, o Senhor, aparece direto no livro de Gênesis. Deus apareceu a Abraão como Yahvé, ele apareceu a Jacó como Yahvé, ele apareceu a Isaque como Yahvé. Os patriarcas conheciam o nome de Deus. E isso tem trazido
polêmica em torno desse texto, não é? Porque o texto está dizendo que Deus não tinha sido revelado, não se revelou como Yahvé aos patriarcas, mas agora estava se revelando a Moisés. O problema é que é um problema só de tradução, que você vai ver consultando aí os comentários. O texto pode ser traduzido como uma pergunta, da seguinte maneira, ele diz assim: aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, e pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido? Eu fui conhecido também por eles, não fui? Eu também me revelei a eles como sendo o Senhor. E a revelação do meu nome deu vitória a eles, continuidade, cumprimento das promessas. Então não é que Deus que Deus só se revelou como Yahvé a Moisés. Ele já tinha se revelado antes a Abraão, Isaque e Jacó como o Senhor, não é? Essa é a pergunta que ele está fazendo a Moisés. Não me revelei antes com esse nome? Eles não sabiam que eu sou o Todo-Poderoso? Pois é, foi comigo que eles fizeram a aliança e eu vim agora para cumprir os termos da aliança. Eu sou o Senhor, diz ele. O hebraico permite que a frase seja colocada na forma de uma pergunta, resolvendo o problema que a nossa tradução cria quando simplesmente coloca em contradição Gênesis contra Êxodo, e essa é a interpretação que nós preferimos. Por acaso não me revelei a eles como o Senhor? Ele, como Yahvé, recorda então a Moisés a aliança que ele tinha feito com os patriarcas, no verso 4. Também estabeleci a minha aliança com eles. E nessa aliança Deus havia prometido a terra de Canaã, como diz aí ainda o verso 4. E agora aquela terra estava ocupada pelas nações dos cananeus, mas breve seria desapossada. E Deus reitera que ouviu o sofrimento do seu povo, verso 5. Também ouviu os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Eu vou tentar resumir aqui o que é que Moisés está dizendo aqui. Ele está dizendo que quando ele estava desanimado, diante do desastre da primeira tentativa, Deus lhe apareceu e disse: Moisés, quem está falando com você é Yahvé, o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso. Eu me revelei assim aos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. E por esse nome, eu também não fui revelado a eles, eles não sabiam quem eu sou. E veja o resultado disso: um povo, uma nação que confia, que depende de mim. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então não tenha medo, não desanime, eu estarei com você nessa tarefa que eu estou lhe dando. E em seguida, sim, ele diz: eu me lembrei da minha aliança, estou vendo o sofrimento do meu povo, eu lembro que eu disse a Abraão, Isaque e Jacó que eu daria uma terra, que eles teriam uma descendência, então está na hora. Não desanime, porque pela primeira vez não deu certo, nós vamos fazer uma outra vez. E aí do verso 6 até o verso 9, Deus manda Moisés anunciar a libertação dos hebreus mais uma vez. E aí Moisés tem que começar tudo de novo. Dessa feita, ele vai para os líderes hebreus que tinham amaldiçoado ele, que tinham xingado ele, porque depois que Moisés apareceu no cenário, a situação foi pior, não foi melhor. Mas agora Deus manda Moisés, vai falar com eles. E faz 6 promessas, do verso 6 a 9. Fala aos filhos de Israel. Portanto, diga aos filhos de Israel, verso 6. E aí são 6 promessas. Vamos lá. Primeiro, ele começa dizendo: eu sou o Senhor. Quem está fazendo essas promessas é o Eterno, o Deus que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, com esse nome. É o Deus da aliança. Eu sou o Senhor. Portanto, primeiro, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Eu vou tirar vocês daí. Eles eram escravos, estavam trabalhando dobrado, nem palha tinham, estavam amargurados. Deus diz: eu sou o Senhor, eu vou tirar vocês daí. Ninguém pode resistir ao meu poder, eu vou cumprir tudo que eu prometi. Primeiro, vou tirá-los dos trabalhos pesados. Segundo, vou livrá-los da escravidão. Eles eram um povo escravo, eles eram um povo que estavam fazendo trabalhos forçados, construíram as cidades refúgio do faraó, as cidades celeiro. A essa altura as pirâmides já tinham sido construídas, não foram os hebreus que fizeram as pirâmides e nem a esfinge de Quéops,
mas eles trabalharam em construção civil, fazendo tijolos e construindo cidades para o faraó no regime de escravidão. Interessante que, quando nós estivemos recentemente no Egito, um guia muito preparado, quando nós falamos para ele do texto bíblico, dizendo que os egípcios escravizaram os hebreus para fazer tijolos e tudo mais, ele disse, não, mas nós, no passado, a gente nunca fez escravo, não. Era um trabalho voluntário. E a gente dava alguma coisa para eles e tudo mais, não é? Uma tentativa de esconder ao fato de que no passado, bem como outros povos da antiguidade, havia o costume de escravizar os vencidos, aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, e obrigá-los a fazer trabalho forçado, mão de obra barata e obrigada e forçada. E Deus então chega e diz, eu vou acabar com isso, eu vou tirar vocês da escravidão que vocês estão morando ou vivendo aqui na terra do Egito. Segundo, terceiro, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Deus diz, o que eu vou fazer não é somente libertar vocês, mas eu vou exercer juízo e julgamento contra Faraó e o seu povo, porque são idólatras, porque eles rejeitaram a minha revelação na natureza, na consciência deles, e eles suprimiram a verdade que eu mostrei através da beleza. Gente, quando a gente passa no rio Nilo, que coisa linda, o rio azulzinho no meio do deserto, e onde ele passa nas margens, você vê coisas verdes, você vê plantações, árvores frutíferas, agricultura, tudo mais, lá no meio do deserto, coisa linda. Os egípcios deviam olhar para aquilo ali e dizer, tem que ter um Deus, isso aqui não pode ser obra do acaso, mas eles rejeitaram a revelação de Deus. Por isso agora a libertação dos hebreus por Deus o Senhor seria não somente o nascimento do povo de Deus como nação independente, mas seria também o juízo de Deus contra aquele povo que virou as costas para a revelação de Deus. Nós estivemos no templo de Osíris, no templo de Nefertiti, a rainha, nós estivemos no templo de Horus, que era o deus falcão, cheio de idolatria, cheia de ídolos, cheia de símbolos do deus sol, do deus crocodilo, do deus Íbis, do falcão e tudo mais, um povo que havia realmente rejeitado a revelação de Deus, e Deus diz, eu não somente vou tirar vocês dos trabalhos pesados, livrar da escravidão, resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações. E mais adiante a gente sabe o que é que isso significa. São as 10 pragas que Deus haveria de mandar sobre o Egito como juízo sobre os deuses do Egito e sobre o seu povo. Quarto lugar, eu tomarei vocês por meu povo. Vocês serão o meu povo. Deus podia ter escolhido, gente, o próprio Egito. Deus podia ter escolhido a Síria, a Mesopotâmia, nações poderosas, que tinham um domínio sobre os povos daquela época, mas Deus foi escolher para si um povinho composto de 12 tribos, escravos, dependentes e tributários de uma das maiores nações do mundo. Eu escolhi vocês para serem o meu povo. Com isso está muito claro que é pela graça, não é por mérito, não é porque os hebreus eram um povo melhor, mais poderoso, tinham mais condições, ou mais bonito, ou qualquer outra coisa, mas simplesmente pelo amor soberano de Deus, e não continua Ele a fazer isso hoje, a escolher as coisas que para o mundo são feias, inválidas, inúteis, desprezíveis, desonradas. É assim que Deus age, sabe por quê? Para que no final toda a glória seja de Deus. Você foi eleito não porque você é bonito, melhor, mais inteligente, capaz, mais espiritual ou merece, mas pela graça soberana de Deus, para que lá na glória, na vida eterna, ninguém bata no peito e diga, eu entrei aqui porque eu mereço, eu entrei aqui porque eu sou melhor do que os outros. Não. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as humildes e as que não são, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Deus disse a Moisés, eu tomarei vocês como meu povo. Um povo escravo, um povo que estava debaixo do juízo de Faraó. Deus diz, vocês serão o meu povo. E eu, quinto lugar, serei o Deus
de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Em troca, a nação de Israel teria Deus como único Deus. Eles conheciam os outros deuses, eles viviam no meio daquele ambiente politeísta. Era impossível que eles não tenham sido de alguma forma influenciados. Por isso que os mandamentos começam assim: não terás outros deuses diante de mim. Os mandamentos que Moisés haveria de dar ao povo já começam estabelecendo Deus como o único Deus de Israel. Vocês não terão outros deuses como lá no Egito. Vocês estavam cercados de divindades, tudo era Deus lá, até Faraó, considerado filho dos deuses. Mas vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. E em quinto lugar, agora já não sei se é quinto ou sexto, vamos seguir na sequência aqui. Vocês vão saber que o Senhor é o Deus, e finalmente, no 8, nós temos a última promessa: eu os levarei para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. E ele fecha com a mesma expressão que ele começa: eu sou o Senhor. Isso está em parênteses, né? Ele começa as promessas dizendo eu sou o Senhor e termina dizendo eu sou o Senhor, e no meio estão as promessas. No começo e no fim, Deus é o Senhor e ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Que palavra para Moisés! 6 promessas, que na verdade são uma reiteração daquelas promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, a quem ele se revelou como sendo Yahweh, o eterno, o único Deus verdadeiro, Senhor de tudo e Senhor de todos. Então, era isso que Moisés deveria anunciar aos hebreus. Ele deveria juntar os líderes das 12 tribos e dizer: olha, gente, a primeira vez Faraó zombou de nós, eu sei que a situação foi pior, mas o Eterno, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele me apareceu. E ele fez essas promessas aqui, e ele garante pelo nome dele que ele vai cumprir isso aqui. Qual foi a reação dos israelitas? Está aí no verso 9. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés. E aqui Moisés, por amor ao povo, coloca uma espécie de explicação para aliviar, não é? Explica, mas não justifica. Mas ele colocou de qualquer maneira. Eles fizeram isso por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Nós sabemos o que é isso. Quando vem a dor, o sofrimento, a doença, o problema financeiro, o problema com os filhos, o problema no casamento, parece que o nosso mundo está desmoronando, a angústia de espírito entra no nosso coração e a gente não consegue nem orar, a gente nem se lembra de Deus, a gente meio que fica chateado com Deus, com raiva de Deus. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E a angústia de espírito e a dureza da escravidão, das circunstâncias, fazem com que as promessas de Deus, elas pareçam distantes e que nunca haverão de acontecer. Na verdade, o propósito de Deus com o sofrimento não é nos fazer incrédulos, mas testar a nossa fé, para que nós possamos chegar no ponto em que Ele vai agir e nós saberemos que é por Ele, é pela glória dEle e não pelo nosso mérito. E é isso que Deus está trabalhando aqui. Mas os israelitas não acreditaram em Moisés mais. Disseram assim: olha, a primeira vez que a gente acreditou em você, ficou pior, não é? Se a gente for de novo fazer isso, não sei o que vai acontecer. Você está dando a Faraó uma oportunidade para ele nos matar. Mais adiante a gente vai ler em Êxodo 14, 12, que nessa ocasião, Moisés não registrou agora, mas ele registra no capítulo 14, e os israelitas disseram assim: deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios. Nós queremos continuar escravo, para com essa conversa de libertação, porque só está dando problema, nós vamos ficar aqui e servir a Faraó. Foi o que o povo disse a Moisés nessa época. E aí Deus, não é, depois desse discurso fracassado de Moisés diante do povo, de que Deus apareceu e que fez 6 promessas, Deus diz para Moisés: agora é a vez de Faraó. Você vai dizer a mesma coisa a Faraó. Vai lá e você pede uma audiência. Moisés cresceu naquele ambiente, não é? Ele foi criado como filho da filha de Faraó, ele sabia todos os procedimentos, a etiqueta de como chegar na sala real, de como obter uma audiência. Deus diz: vai lá e repete
tudo que você disse aos hebreus, verso 10. Falou o Senhor a Moisés dizendo: vai e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe os filhos de Israel saírem da terra. É a mesma coisa que Moisés tinha dito na primeira ocasião. Aí Moisés diz, espera aí, também, né? Verso 12, ele diz assim: Senhor, nem os hebreus acreditaram em mim, quanto mais Faraó. Nem meu povo, nem o teu povo acreditou nas tuas palavras, quanto mais esse rei ímpio. E o Senhor quer que eu vá lá de novo e confronte Faraó com a tua palavra? Imagina se isso vai acontecer. E aí no final do verso ele repete aquela desculpa, não é? E vou ler o verso todo, verso 12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, me ouvirá Faraó? E aí ele diz: e eu não sei falar bem. Literalmente no hebraico está assim: e eu sou incircunciso de lábios. A incircuncisão denotava algum tipo de imperfeição. Então, quando ele diz eu sou incircunciso de lábios, ele quer dizer que ou ele gaguejava, ou ele não sabia falar bem em público, ou ele congelava quando estava diante de uma audiência, que é muito comum, não é? A pessoa dá um freeze, né? A pessoa fica congelada assim quando vê tanta gente olhando assim. O fato é que Moisés não era um orador, mas era por isso que Arão estava ao lado dele, o irmão dele, exatamente para fazer a vez do speaker, né? Daquele que haveria de falar. E Moisés vem de novo com a velha desculpa de que ele já tinha usado essa desculpa pelo menos 2 vezes, quando Deus apareceu lá no Monte Sinai e disse: vai lá para Faraó. Ele disse: Senhor, não sei falar. Não sei falar. Na verdade, é uma desculpa que volta e que encobre o próprio desânimo e incredulidade de Moisés. Apesar da resistência de Faraó, da incredulidade dos hebreus e da resistência de Moisés, Deus continua firme no seu propósito. A única pessoa que está firme aqui, as duas únicas pessoas que estão firmes aqui, é Deus de um lado e Faraó do outro. Deus permanece disposto a tirar o povo e Faraó continua disposto a não deixar, né? Moisés já desistiu, jogou a toalha, os hebreus querem continuar como escravos. Essa é a situação que nós encontramos aqui no capítulo 6. Que reflete muito bem episódios da vida de alguns de vocês. Momentos difíceis, momentos de angústia, de dureza, da escravidão, de angústia de espírito, em que as promessas de Deus parecem tão distantes, parecem longe de nós e não se aplicar a nós, e a gente cai em desespero ou desânimo ou tristeza diante de tudo isso. E de repente, no meio da narrativa, do nada, aparece uma genealogia. Que aí o pessoal, né, diz assim, mas eu não entendi, né? Porque de repente está aqui, do verso 14 até o verso 27, tem uma genealogia aí. O que isso tem a ver com a história toda? Na verdade, gente, tem tudo a ver. Essas genealogias da Bíblia, elas são colocadas por um propósito teológico. O autor, Moisés, ele sabia o que ele estava fazendo. Essa genealogia, ela aparece aí por alguns motivos. Aqui, essa narrativa é necessária porque Moisés e Arão são formalmente identificados. Vocês lembram que Moisés foi criado no Egito. Ele foi criado no Egito. Fugiu de lá quando ele tinha 40 anos. Para os hebreus, que ele pensou que poderia libertar naquela altura, Moisés era quase que um egípcio, porque cresceu, foi educado lá, na sabedoria, na ciência, nas religiões do Egito. Então, era preciso formalizar que Moisés era hebreu, que era um de entre o seu povo, e que o irmão dele, Arão, havia sido formalmente introduzido ao posto de eu ia dizer alto-falante, mas não é o nome não, de porta-voz, né? Alto-falante, cabe também, né? Mas não cabe. Então, o porta-voz de Moisés era Arão. Era preciso documentar isso para as gerações futuras, e essa é a razão da genealogia. Era assim que se fazia. Isso aqui é o cartório, é o documento no cartório que Moisés podia dizer: olha aqui, eu sou hebreu,
eu não sou egípcio não, eu sou hebreu, eu não estou aqui porque eu quis, mas porque Deus me chamou, e Arão que está comigo, foi Deus que colocou ele também. E tem mais, olha, os sacerdotes que vão existir, e que através deles nós serviremos a Deus, eles virão da linhagem de Arão. Então, essa genealogia tem esses objetivos: formalizar quem era Moisés, mostrar que ele estava ali porque Deus o havia colocado, ele era hebreu de hebreus, Deus o havia chamado, introduzir a linhagem de Arão. Vocês vão ver que na verdade a genealogia ela gira mais em torno da pessoa de Arão e nos 3 filhos de Arão que viriam a ser as 3 linhas, os 3 turnos de sacerdotes e levitas que haveriam de servir a Deus no deserto. Então é como se Deus já estivesse dizendo, ó, é tão certo que eu vou tirar vocês, é tão certo que eu vou tirar vocês daqui, farei de vocês o meu povo, eu serei o Deus de vocês, e vocês vão me adorar lá no deserto. É tão certo que eu já vou nomear os sacerdotes. Eu vou dizer quem serão aqueles de cuja linhagem sairão os que me servirão no tabernáculo. Então, essa genealogia tem como objetivo exatamente isso aqui. Vamos dar uma olhadinha bem rápido, não é? Porque ela tem alguns propósitos, além de dar sugestões de nome para os seus filhos. Se vocês quiserem, né, gente aí que está esperando filho, tem vários nomes aqui que você pode usar, né? Então, além dessa sugestão de nomes, a genealogia tem esse propósito. Então, vamos lá. O próprio Moisés começa narrando os filhos de Rúben. Rúben é o filho mais velho de Jacó, era o primeiro, era o primogênito, mas não chegou a ser o herdeiro vai ser Judá. Está aí no verso 14, quem é Rúben e os seus filhos. No verso 15 vem Simeão, que é o segundo filho de Jacó, mas que também não seria aquele que herdaria as promessas por conta da violência que ele cometeu contra os príncipes, aliás, contra os povos, o povo que havia estuprado a sua irmã Diná. Ele perdeu por isso. E aí vem os filhos de Levi. Levi é o terceiro filho e é de onde vem Arão e Moisés, como vai ser demonstrado aí, versos 16 até 19. Eu vou evitar ler, porque genealogia, não é, a gente não conhece esses nomes, não usa esses nomes, não faz nenhum sentido para nós, mas o que a gente tem que focar é no quadro maior. Os filhos de Levi, segundo as suas gerações, vai dar aquelas 3 linhagens de onde vão sair os sacerdotes depois que Israel entra na terra: Gerson, Coate e Merari. Vocês já ouviram esses nomes, eles aparecem com frequência, especialmente no livro de Números e Deuteronômio. Aí ele fala dos filhos de cada um deles, e com isso, com base nessa genealogia, Moisés e Arão estabelecem quem são os seus antepassados. Quem era o pai de Moisés e Arão? Era um homem chamado Anrão. Anrão era o quê? Era filho de Coate, que era filho de Levi. Então, aqui a gente tem a seguinte linhagem: Anrão era o pai de Moisés e Arão, Coate era o avô, Levi era o bisavô e Jacó o tataravô. Então, a linhagem ficou muito clara. Moisés e Arão eram hebreus de hebreus, legítimos, não era alguém de fora, mas alguém que fazia parte do próprio povo, né? Isso aqui é a certidão de nascimento daquela época, tá certo? Era a genealogia que era guardada no tabernáculo ou no templo, para que se verificasse quem é que podia servir a Deus, a descendência correta e assim por diante. E em seguida, depois de mostrar quem são os seus antepassados, que está aí do verso 20 a 25, que eu não vou ler de novo, em seguida, depois, a partir do verso 23 até 25, Moisés registra a genealogia dos levitas. Agora o foco deixa de ser Moisés e passa a ser Levi. E está aí do verso 23 até o verso 25. Arão tomou, já está falando dos descendentes de Arão, não é? Arão tomou por mulher Eliseba, filho de Abinadab, filha de Naasson, e deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Alguns desses nomes vocês vão ouvir. 2 deles morreram porque levaram diante de Deus fogo estranho no altar, não é? Eles aparecem aqui porque mais adiante fazem parte da história.
E deles Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, lhe deu à luz Finéias. Por que esse detalhe? Porque Finéias foi aquele sacerdote que matou o israelita e a mulher estrangeira pagã que estavam na tenda, no meio do povo, fornicando, desobedecendo a Deus por instigação do falso profeta que havia influenciado o povo de Deus. Uma vez que ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, ele influenciou para que as mulheres midianitas fossem lá, se deitassem com os israelitas e assim adorariam deuses estranhos, e aí o próprio Deus é que destruiria seu povo. Vocês conhecem toda a história do falso profeta que fez isso. Finéias foi aquele que chegou e matou o israelita, atravessou os dois com a mesma lança, lá na tenda, e com isso cessou o juízo de Deus, por isso o nome dele aparece aqui. Mas o ponto aqui, se você presta atenção, se você tem que conhecer a história bíblica para poder ler essa genealogia e ver o que é que ele está fazendo. Ele começa dizendo, nós somos hebreus de hebreus, depois ele diz, aqui está a descendência de Arão, e vai dizendo o nome das tribos, até chegar no Finéias, cuja história já tinha acontecido. A essa altura a história já tinha acontecido e está sendo documentado aqui. Então era preciso deixar claro que Moisés e Arão eram hebreus legítimos, que quem foram eles, que eles foram colocados como líderes do povo de Deus e que precisava também já estabelecer a linhagem de Levi, porque quando o povo saísse do Egito, haveria necessidade de adorar a Deus e somente os levitas poderiam fazer isso, não é? Então, esse é o propósito das genealogias. Eu sei que o pessoal não gosta de genealogia, não é? Muita gente começa a ler, vou ler a Bíblia, aí começa em Gênesis, vai chegar em Gênesis, quando chega em Êxodo, aí já começa com genealogia. Em Gênesis, você tem também genealogia, no capítulo 11, por exemplo, você tem uma genealogia enorme lá. Aí o pessoal diz, mas pai, que coisa chata, né? Nome, nasceu, morreu, nasceu, veio tantos anos, morreu. Qual o propósito disso? Tem um propósito. Você tem que entender a Bíblia no quadro maior. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história, preservando um povo para si, de onde viria o Messias, em quem seriam benditas todas as nações da terra. As genealogias mostram a ascendência de Jesus Cristo, de onde Jesus veio, a linhagem dele. Lucas entendeu isso quando ele escreveu o Evangelho, porque ele, quando narra a genealogia de Jesus, já no início do seu Evangelho, ele vai ligar Jesus a Adão, que é com base numa genealogia que você tem no segundo livro das Crônicas. Ele pega aquilo ali e traz até o tempo de Jesus, para dizer, Deus cumpriu a sua promessa. As genealogias têm como objetivo isso aqui, portanto, elas são importantes para nós. Mas eu quero tirar algumas lições aqui para encerrar. Podemos aprender algumas coisas com esse capítulo sombrio, né? Por assim dizer. Por um lado, você tem o desânimo de Moisés e do povo, mas por outro, Deus dizendo, eu sou o Senhor, tudo isso que eu digo vai acontecer. O que é que a gente aprende? Primeiro, não foi Moisés quem se colocou na posição de líder e libertador. Na verdade, era a última coisa que ele queria. Deus, eu não sei nem falar direito. Não foi Moisés que se colocou nessa posição, mas foi o próprio Deus que praticamente força Moisés a assumi-la. Isso nos ensina a humildade e não buscar poder e prestígio. Não buscar poder e prestígio. Se Deus nos colocar em algum lugar, é na base de muita resistência, por assim dizer. Deus, não tenho condições, eu estou muito abaixo disso. Deus diz, é verdade, você está mesmo. E é por isso que eu estou chamando você, porque eu não quero botar um cara orgulhoso, uma mulher orgulhosa para me servir em determinada posição, porque ela vai dizer que a glória é dela, que o mérito é dela. Eu quero quem se acha pós-cinza, é esse que eu vou usar, humilde, de coração. E é uma lição que nós aprendemos aqui, que Deus usou Moisés de forma poderosa, apesar da resistência de Moisés. Moisés não chegou e disse, oh Deus, que coisa boa, eu começo quando? Eu vou dar conta disso aí, fichinha para mim. Não, Senhor, não vou não. Eu não tenho condições não. Quem o Senhor pensa que eu sou para ir a Faraó? Deus disse, é exatamente você que eu quero. Deus chama aqueles
que darão a ele a glória, e não aqueles que buscam a sua própria glória, qualquer que seja a área de serviço dentro da igreja. Mais bem-aventurado aquele a quem Deus louva do que aquele que se louva a si mesmo. Segunda coisa que nós aprendemos, a grandeza da revelação de Deus aos hebreus. Queridos, Deus havia revelado seu nome aos patriarcas, ele é o eterno, Yahweh, e outra vez ele se revela a Moisés e aos hebreus no Egito. Que coisa extraordinária, era o único povo que sabia o nome do verdadeiro Deus. Quem era o verdadeiro Deus? O único Deus verdadeiro, o resto era invenção humana. O único povo que sabia disso. E esse Deus nos deu uma revelação maior do que essa. Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou através do seu Filho. Jesus Cristo é a revelação final e maior de Deus. E quem Ele era, o que Ele fez e o que Ele fará está registrado aqui na Escritura Sagrada. Por isso a insistência dos reformados em sola Escritura. A revelação de Deus, Deus se revelou aos patriarcas, se revelou a Moisés, se revelou a Israel, se revelou a Davi e finalmente Ele nos mandou Jesus, que é o próprio Deus entre nós. Não tem uma revelação maior do que essa. Por isso nós ficamos com a Escritura, porque é aqui que nós temos o registro dessa revelação última, final e suficiente de Deus. Não tem mais novas revelações. O que Deus queria nos dizer, Ele já disse, já revelou o nome dEle, o plano dEle, o propósito dEle, está aqui. Se você quer conhecer a Deus, é aqui. Se você quer saber os próximos passos da história, está aqui. Se você quer saber o que Deus quer para a sua vida, está aqui também. Ela é suficiente, a Escritura. A revelação está completa e terminada. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é a linhagem dos sacerdotes e levitas no antigo Israel. Como eu disse, era importante que o povo soubesse que não poderia chegar diretamente a Deus, mas através de sacerdotes que funcionariam como mediadores. Isso tudo aponta para Jesus, que é o nosso mediador, e ele tem um sacerdócio maior, porque aqui você tem um registro da genealogia de Levi, de onde vieram os sacerdotes, mas Jesus não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, e ele tinha um sacerdócio que era maior do que o de Levi, que é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não teve começo e não teve fim. Jesus é um sacerdote eterno. Os filhos de Levi nasciam, serviam, morriam, eram substituídos, porque eram homens mortais, mas Jesus, porque não morre, ele é sacerdote eterno, intercedendo por nós continuamente. Quarto lugar, a razão pela qual Deus haveria de tirar do Egito e da escravidão de Faraó o seu povo, para que fosse o povo de Deus, para ser o Deus deles. Vocês sabem como começam os 10 mandamentos, não é? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Portanto, e aí os 10 mandamentos, a razão para os mandamentos, a razão pela qual Deus expressou a sua vontade, foi porque Ele nos tirou para si e nos fez seu povo, e essa é a razão pela qual nós servimos a Ele também. Chegando no final, os sofrimentos podem nos desanimar a ponto de não darmos ouvido às palavras de Deus. E eu queria admitir isso, né? O povo de Israel não acreditou, por conta da angústia do Espírito. E eu já falei que muitas vezes os crentes ficam paralisados, eles deixam de obedecer a Deus e fazer a coisa certa quando o sofrimento vem, especialmente o inesperado. Uma doença terminal, uma doença não detectada, problema financeiro, tem que pedir falência da empresa, problema no casamento, problema com os filhos, e de repente o coração fica apertadinho, e a gente não consegue orar, a gente não consegue buscar a Deus, e é exatamente nesse ponto que Deus quer deixar você, lá embaixo, quebrado, humilhado, para que então Ele possa agir e você reconheça depois, a glória é de Deus, não fui eu, mas Deus fez aquilo que eu precisava. Deus é zeloso da sua glória. Última coisa que eu tenho para dizer para vocês, eu disse última já 3 vezes, né? Eu sempre digo para vocês, nunca acredite no pregador quando ele dizer, estou terminando.
Ele não está terminando. Quando ele diz isso, ele está na metade do sermão. Mas eu quero terminar mesmo dizendo aqui, esse texto nos ensina que Deus faz tudo para a sua glória. Ele esperou o tempo certo. Se da primeira vez que Moisés e Arão aparecessem diante de Israel e de Faraó, dizendo, deixa meu povo ir, isso acontecesse, então, Moisés ia dizer, eu sou bom mesmo, viu? Cheguei lá no Faraó, nós vamos embora. E Faraó, claro, Moisés, perfeitamente, não é? Deus não vai fazer isso, não. Deus vai pegar a gente, vai puxar a gente, contra a nossa vontade e vai nos usar para que, no fim, toda glória seja de Deus. Toda essa história aqui é a respeito de Deus, o Eterno, que busca glória através de suas criaturas. Não porque Ele precise, mas porque Ele não pode ser diferente, já que Ele é o único Deus, não há ninguém maior do que Ele ou igual a Ele. Portanto, Deus sempre busca a sua glória. O que em nós seria pecado, em Deus é próprio e intrínseco à sua natureza, fazer tudo para a glória dEle, para que a sua criação, o seu povo, o admire, o louve e o glorifique. É isso que o capítulo 6 e essa genealogia tem a nos dizer. Amém?